Inspiração é algo que pode tanto ajudar uma pessoa a ser alguém melhor, ter alguém para olhar para frente, para se inspirar e ter o seu modelo, quanto pode foder a cabeça de uma pessoa tendo objetivos claros de vida. Tipo, o meu pai e eu, esse assunto vai ser recorrente, querendo ou não, hã, ele sempre foi uma inspiração, mesmo que, tipo assim, eu não tenha nenhum gosto igual, ou eu não tenha nenhum tipo de aparência é normal, é genética, mas isso aí eu cresci sendo falado que eu era parecido com minha mãe. Então, a única coisa que a gente compartilha é alguns gostos específicos, tipo, eu descobri que meu pai gosta de umas músicas que eu gosto só numa viagem que a gente fez anos atrás. Hã, por causa que a gente só estava curtindo e ele decidiu deixar eu botar minhas músicas no rádio, dentro do carro, quando era só nós dois. E do nada apareceu algumas músicas que ele sabia cantar de cor, sabe? Foi algo muito legal de entender, de saber que ele também faz parte da mesma cultura que eu. Não cultura, mas pelo menos tem aquela ligação, sabe? Uma inspiração pessoal de sem personalidade, sem esse tipo de coisa, como gosto musical, aparência, o meu gosto por modificação corporal veio do meu tio, que sempre foi e sempre vai ser uma puta com inspiração sobre como eu quero ser, como eu quero parecer visualmente. Tipo, a única coisa que me destaca da minha família seria meu cabelo, porque eu sou, querendo ou não, o único moleque que tem um cabelo grande, que passa dos ombros e coisa. Mas isso é algo básico. Por exemplo, o meu gosto por tatuagem, por desenho no corpo, por anime, por eventos e fantasias e meu gosto por rock, funk e esse tipo de coisa, tudo veio dele. Tudo veio ao como ele. E isso não é um problema. Você se inspirar em alguém, querer ser parecido com aquela pessoa em aparência. O problema é quando você se inspira em alguém como carreira profissional. Você ter alguém para que você olhe e queira ser igual àquela pessoa. E, querendo ou não, você nunca vai ser igual àquela pessoa. Porque você não é aquela pessoa. Você não é um outro alguém que simplesmente se muda completamente para poder parecer com alguém que você não é. Eu sempre tive uma visão muito alta do meu pai e teve um momento, se claro, quando eu era criança eu sempre tive os meus sonhos, as minhas ideias, que era ser engenheiro mecânico, fazer robôs, desmontar coisas, montar coisas novas, fazer com que as ideias saiam no papel e só eu monte um megazord aleatório só porque sim, só porque eu tenho vontade. E depois esse sonho se esvaiu e a realidade bateu. Só que eu decidi virar arquiteto. Isso com 10, 12 anos de idade. E eu só saí disso quando eu descobri que arquiteto só faz interior de casa, só desenha os interiores. E quando faz os exteriores é sempre pedindo autorização do engenheiro civil, sempre pedindo dicas e não dicas, mas pedindo dicas para que o engenheiro civil dê a ideia e você não tenha que pedir para ele aprovar, sabe? E daí eu decidi ser engenheiro civil. Até ano passado, ano retrasado, eu tinha decidido ser engenheiro civil. Porque eu sempre adorei matemática. Não que eu adorei matemática, eu sempre fui bom em matemática. Sempre era algo que eu pegava muito fácil e nunca tive nenhum problema sobre. Mas daí, de novo, a realidade bateu. Comecei a fazer Jovem Aprendiz e decidi ficar naquela empresa, mesmo que não tenha acontecido esse ano por causa daquela porra de exército. Então, eu decidi seguir como um engenheiro químico, que é a profissão do meu pai, que é o que meu pai faz. E desde o momento que eu disse isso,
desde o momento que deixou público que na empresa que eu queria ser engenheiro químico, eu comecei a ser comparado demais ao meu pai dentro da empresa. E claro, isso não é algo ruim, é algo que me dá uma imagem boa. Meu pai tem uma imagem boa lá. E por fora eu também tenho uma imagem boa por causa dele. E mesmo que ele fale que não é só por causa dele, que também é por causa das minhas ações, das minhas atitudes, alguém daria a bola para um moleque aleatório que, mesmo que seja bom, não tem nenhuma ligação com a empresa sem ser aquilo? Por exemplo, eles sempre contratam pessoas que não se destacam, mas que são recomendados pela empresa. Eu entrei na vaga não pelo meu mérito, mesmo talvez sendo um pouco, e se não fosse competente o suficiente eu não teria pegado a vaga, mesmo sendo parente ou uma pessoa recomendada de alguém bom na empresa, alguém que tem uma imagem boa. Querendo ou não, ele teve as suas pontadas ali. E ser comparado a alguém é muito foda. Não no sentido bom da coisa, mas no sentido de você começa a atrair expectativas sobre como você deveria ser e como você deveria se portar, sendo que você é um mini daquela pessoa, você é uma versão pocket. E, porra, eu não sou uma versão pocket do meu pai, eu não sou o meu pai. Eu sou eu. Eu faço as minhas escolhas, eu faço os meus negócios, eu faço tudo que me afeta, é algo que eu faço, é algo que eu escolho. Só que quando você é pequeno, não digo pequeno, mas quando você não tem uma mentalidade boa para lidar com as consequências de suas próprias ações, você acaba se portando como aquela pessoa porque simplesmente você é comparado com aquela pessoa. E isso pode ser bom, você pode atingir seus objetivos por causa que você quer ultrapassar aquela pessoa. Você não querer ser igual àquela pessoa já é uma forma melhor de lidar com isso. Porque você não é aquela pessoa, você nunca vai ser aquela pessoa. Você é você, que nem eu disse. E isso só faz com que você queira seguir os seus sonhos da sua maneira e não de uma maneira que agradaria aquela gente que tem expectativas em você por você ser parecido com seu pai, sua mãe, seus tios, alguém que trabalha na empresa que você se inspira, sabe? Existem os seus prós e contras. Existem as suas ações e reações. Você não pode só escolher o seu destino. Que nem foi dito no vídeo passado. Você faz o seu destino. E você ser preso a um destino de outra pessoa por conta que você é comparado com aquela pessoa, que você se inspira naquela pessoa, é muito ruim. É muito ruim. Não só para objetivos, mas para a maior parte da mentalidade da pessoa vai pro caralho depois disso. E eu não falo isso da boca pra fora como um pensamento meu, eu falo isso de experiência própria. A vida nunca foi fácil. E eu falando isso parece que eu sofri, que eu tinha expectativas altas e eu não consegui cumprir, daí minha vida foi só ladeira abaixo. Não, eu sou um privilegiado do caralho. Eu nunca tive que pagar uma conta aqui em casa, eu nunca sofri fome, eu nunca senti mal com a minha própria família, todo mundo é ligado, eu nunca tive um problema financeiro que fosse, ou emocional, mas não é como se eu não ter alguma coisa ruim acontecendo para poder ter um motivo de ir embora, um motivo de, sabe, ter aquela angústia. Aquela angústia parece igual. Você não controla quando você tá triste, você não controla quando você tem uma depressão. Tipo, essa lógica de que mas você é privilegiado, mas você é bom, você não tem dificuldades, você não tem por que ter depressão. Não é assim que funciona. Não é assim que a cabeça do ser humano funciona. Não é assim que a cabeça de ninguém funciona. É sobre você se portar como si mesmo, sabe?
e admitir que você não tá bem e procurar ajuda. E ironicamente eu nunca fiz isso. Eu nunca admiti que eu tava mal. Eu nunca admiti que a vida tava sendo uma merda, mesmo eu sendo privilegiado pra caralho. Eu nunca admiti que a vida era ruim. Eu tenho 18 anos. E nesses 18 anos eu vivi muito mais que uma galera de 30. Eu fiz muito mais coisa por mim mesmo do que muita galera de, sei lá, na minha idade. E eu não digo isso de eu sou vivido, eu sou experienciado. Não, eu sou inconsequente. Eu sempre fui inconsequente. Não é que eu era incompetente e não sabia fazer as coisas. Eu era inconsequente em não entender que aquilo lá ia gerar alguma coisa no futuro, ia gerar algum problema, sabe? Tanto que isso fode muito no relacionamento atual que eu tenho. Não digo amoroso, mas... sabe? Pensamentos ruins, pra não falar muito, vindo de maneiras que eu ajo e só vou perceber anos depois. E a ansiedade me cobra, fazendo com que eu pense demais aquilo. E, enfim, quem tem esse problema, esse tipo de situações, sabe como é que funciona. Sabe que você não tem controle sobre o que você pensa. Você sabe que você não controla o passado. Você não pode alterar o passado. E mesmo assim você se remói querendo alterar a porra do passado. Você se remói pensando naquilo e pensando que poderia ter feito melhor. E mesmo assim, nada vai mudar. Você não tem que pensar no passado. Você tem que usar o passado. Você tem que pegar o passado que te fudeu e usar ele contra o seu futuro. E alterar o futuro, que esse futuro é moldável. O seu futuro é o seu destino. Não algo que está predestinado, que você... não, é algo que você molda, é algo que você controla. Se você fazer uma escolha agora, o seu destino muda. Se você não fazer essa escolha, o seu destino muda. Cada coisa muda o seu futuro. Cada frase que você faz, cada escolha que você faz, muda o seu futuro. Vamos usar um exemplo prático. Eu, criando esse canal para desabafar, pode gerar um futuro onde esse canal dê certo e eu não precise sofrer, entre muitas aspas, como CLT. E eu tenho uma forma de falar com pessoas que me assistem e ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor só falando comigo mesmo e falando com pessoas que me seguem. Falando com pessoas que se importam comigo por quem eu sou, sabe? Poder ser eu mesmo publicamente e as pessoas gostarem de mim igual. Uma coisa que vem me remoendo há muito tempo é que eu, mesmo tendo a ideia de que o passado é imutável, eu sempre penso, pelo menos uma vez por dia, que como eu queria voltar àquela época e fazer alguma coisa diferente. Como eu queria poder voltar no tempo quando eu quisesse e alterar alguma coisa e voltar. Sabe? Só pra ver o que acontece. Só pra... sabe? Só pelo meme. E... porra, isso não vai ser possível. Isso nunca vai ser possível. Sabe? O momento que a humanidade inventar algo desse tipo, primeiro que ninguém daqui vai estar vivo mais. Ninguém que tá ouvindo isso vai estar vivo mais. Só que mesmo assim, as pessoas não vão querer voltar ao passado. Porque já fizeram isso. Mas vamos, sei lá, matar Hitler. E isso vai foder o futuro de algum jeito. É aquele famoso efeito borboleta. Cada escolha tem o seu final. E aquela lei de Murphy, tudo que pode dar errado vai dar errado. É uma mescla, sabe? Você pode pisar numa pedra no passado e foder completamente o futuro. Então, né? Suas escolhas são imutáveis. O que você pode fazer é pensar no passado como um
ensinamento, como uma forma de se ensinar. E eu não digo isso, isso é um recado pra vocês, não, isso é uma autoafirmação. É algo que eu preciso botar na minha cabeça, é algo que eu preciso pensar demais. Porque, querendo ou não, mesmo que esse canal tenha atualmente um seguidor fiel, que é um amigo meu, o Name Boss, que eu citei no vídeo anterior, tanto que ele comentou e coisa, falou que ia ser o podcast semanal dele. Isso me anima, sabe? Alguém que quer me escutar, mesmo que seja meu amigo, alguém que quer me escutar só por sim, só porque quer. E, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Meu objetivo atual é, sei lá, o que eu quero cumprir é ser famoso o suficiente pra fazer aqueles negócios de me mandem perguntas nos comentários e eu vou responder no vídeo seguinte. E, cara, nem que seja 5 perguntas, de 5 pessoas diferentes, obviamente. Cara, isso já é uma motivação do caralho, isso já é, tipo, um puta bagulho, porque eu sou relevante, sabe? Eu me importo com alguém, sabe? Eu sou alguém que é ouvido e é pensado. Outro amigo meu, que faz parte desse meio do Name Boss, viu o vídeo e ele refletiu sobre. Ele pensou pra caralho sobre e ele falou que refletiu e ele pensou, ele entendeu a proposta do vídeo e conseguiu lidar com isso. E cara, isso é muito legal. Eu consegui cumprir as coisas. Eu consegui fazer o que eu quero. E mesmo assim ser gostado pelo público. E tipo, não digo um público, 1000 pessoas me vendo e essas 1000 pessoas gostaram de como eu falei. Não, nem que seja 5 negros diferentes. Pô, já tá incrível. Que 5 pessoas gostam do jeito que eu falo. Gostam de me ouvir falando merda, sabe? É aquele tipo de coisa que eu não tenho um objetivo grande de um dia eu quero fazer uma collab com o Matoso. Um dia eu quero conhecer o Dico. Um dia eu quero poder gravar um vídeo jogando Minecraft com o Dri. Algum dia eu quero poder fazer uma gameplay de Hollow Knight com o Selbit. Não. Eu quero poder ser eu mesmo e tá certo, sabe? Me disseram que eu sou alguém que tem muitas facetas. Alguém que não é si mesmo com todo mundo. Alguém que se muda pra poder se adaptar ao ambiente. Alguém mutável, alguém que usa uma máscara. E, cara, isso sempre foi verdade. Sempre foi verdade. Meu pai viu eu falando com meu amigo, o Mistério. E ele falou que era uma forma arrogante de se falar, não tinha por que falar aqueles negócios e coisa, sendo que eu e o Mistério se comunicamos assim o tempo todo e os dois falam daquele jeito, os dois se comunicam daquele jeito e os dois ficam se bicando o tempo todo. Só que daí se eu falo desse jeito com meu pai, é outros 500. Se eu falo desse jeito com alguém que eu quero, sei lá, me conectar, é outros 500. Porque será que alguém que nem eu teria confiança de ser si mesmo com alguém que acabou de conhecer e quer ter mais algum tipo de afeto, sei lá, uma amizade? Algum de vocês acha que alguém que sempre foi diferente na forma de se comunicar, sempre se comunicou de formas diferentes para se adaptar ao ambiente, vai ter coragem de ser assim mesmo com os outros? Vai ter coragem de se completar, sabe? Ter essas opiniões? É claro que eu não vou me mudar para poder ser amigo de alguém, mas eu também não vou ser o mesmo com aquela pessoa de primeira. E pode acabar que eu nunca vou ser eu mesmo com aquela pessoa. Tanto que eu tava 4 meses junto com alguém. 4, 5 meses.
E eu nunca tinha sido eu mesmo com aquela pessoa. E toda vez que ela falava pra mim ser eu mesmo e fazer uma coisa, ser a pessoa que eu sou com todo mundo, no caso, pessoas que me importam, pessoas que são meus amigos, que nem querendo ou não, você tá se relacionando, aquela pessoa é sua amiga. E mesmo assim, eu nunca tive coragem de ser eu mesmo por medo de abandono. Porque, querendo ou não, a pessoa que eu mais deveria confiar me abandonou. As pessoas que eu mais deveria confiar, aconteceu coisas que talvez em um futuro eu comente, sabe? Quando, sei lá, no vídeo 30 eu fale o que aconteceu em tal data, tal dia, tal ano. E sei lá, se eu vou postar uma vez por semana, isso é daqui o que? Uns 8 meses? Então, não esperem nada, sabe? Como eu disse, esse aqui é meu diário pessoal. Eu falo o que eu quero e se alguém gostar, tudo bem. Fico feliz que gostou. Se alguém não gostar, tudo bem. Você não é obrigado. E, cara, é assim que a vida é. Você não pode mudar. E não deixe com que uma imagem que você segue, uma inspiração, alguém, algo ou tanto faz que você se tenha como objetivo, não deixe te levar pra cabeça que você quer ser aquela pessoa. Sempre diga a si mesmo que você quer ser você melhor. Ser você que supere aquela pessoa. Ser você que se iguale àquela pessoa. E não eu quero ser aquela pessoa. Porque o quanto isso fode o psicológico ao longo prazo, não tenho como prever. Bom, é aqui que eu acabo. Caso não veja vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Vivam bem, crianças. Não usem drogas.